visto em muitas inovações, a gente tem visto nos últimos anos, a televisão tem mudado porque outras mídias têm entrado no circuito, e o que a gente pensava até que antigamente essas mídias conflitariam com a televisão não aconteceu, muito pelo contrário, elas se complementam. Então a gente tem a internet, a gente tem a televisão, o jornal, a mídia impressa, a TV a cabo, né, a TV por assinatura. Então todas essas novas mídias vão se complementando hoje em dia e acabam também mudando a maneira como a gente faz jornalismo de TV, botando essas outras mídias, entrelaçando elas no nosso dia a dia do jornalismo de televisão. Esse é um exemplo que eu posso te dar dessas novas mídias entrando na nossa maneira como a gente faz jornalismo na TV, é uma das inovações. Agora tem muitas outras também, até a maneira como a gente desenvolve a linguagem, ela vai mudando, a imagem, a maneira como você fala com as pessoas em casa, enfim, a maneira como você edita as matérias, hoje em dia tem mudado, porque a concepção, essa linguagem, ela é mutável, ela vai o tempo todo mudando de acordo com os tempos, as pessoas, a imagem que a gente tem do que seja importante, do que é importante passar, a estética de uma matéria. Então, as inovações são muitas, mas assim, a gente falou de duas, assim, para começar. As regras são importantes, né? Porque elas ajudam a gente a delinear assim, um caminho, né? Antes de tudo, a gente precisa ter, antes do conteúdo, até a gente precisa ter a forma, né? Para que a gente possa avançar e dentro desses parâmetros básicos, dessas linhas gerais, a gente tomar um caminho. Mas essas regras, elas não são fixas, elas não podem, elas só devem servir para a gente começar a trilhar um caminho que a gente julga acertado, mas não para aprisionar. Então eu acho que no caso do jornalismo de televisão, a gente tem algumas regras básicas, algumas premissas que a gente vai poder estar falando aqui, por exemplo, dependendo do jornal, eu faço um jornal de manhã, então é importante que a gente tenha tranquilidade, o falar devagar, o tom mais baixo, a gente não precisa gritar, é de manhã. Muitas vezes valorizar, por exemplo, o BG que a gente chama de uma matéria. Às vezes a gente tem que estar fazendo uma matéria na floresta ou mostrando mesmo crianças ou uma feira, ou até mesmo, por incrível que pareça, matérias de música, festivais que a gente recebe, e você não vê valorizado o BG, o som real. Então, assim, mais do que nunca, a maneira de editar as matérias, ela tem mudado, né? É uma maneira que a gente valoriza mais o real, o mundo real, que importa mais do que uma música que você ponha ou que você suprima da matéria. O mais importante é o BG, é aquele som natural que vem junto com a imagem, enfim, uma série de outras coisas. Então as regras, elas são importantes, existem regras, mas não são feitas para aprisionar, muito pelo contrário, a gente também tem que saber inovar e quebrar barreiras e seguir em frente. Nossa, eu acho que o primeiro desafio para nós brasileiros é conhecer a Amazônia. A gente não conhece a Amazônia, né? Então a gente conhece muito pouco. Então o primeiro grande desafio em TV também é a gente mostrar essa Amazônia. E a gente vem fazendo isso. Hoje mesmo no Jornal Nacional a gente encerrou uma série de reportagens sobre as fronteiras da Amazônia. Ou seja, as pessoas não conhecem, a gente só tem aquele estereótipo, né, da floresta, enquanto a gente conhece muito pouco. Então o primeiro passo é a gente fazer para conhecer. E as pessoas que moram aqui, é muito importante que elas tenham, e é difícil, mas é importante que elas façam esse exercício diário de exercitar o olhar. Porque a gente às vezes mora aqui e já tem um olhar mais de pessoa que mora mais próxima e não consegue muitas vezes ver algo que é notícia para o resto do país e que a gente acha que não vai ser, porque a gente já está com o olhar habituado, já acostumado. Então é importante que a gente tenha exercícios como jornalista, esse olhar, isso é notícia, isso é bacana. Agora, como é que eu vou abordar isso? Às vezes a forma de você contar aquela história é fundamental para que você possa vendê-la para o resto do Brasil de uma forma interessante, né, que possa realmente chamar a atenção, mas eu acho que o primeiro grande desafio é a gente mostrar o que o Estado tem, o que a região tem e que a gente não conhece.